Função Bluetooth. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início. O culto é 6h30 agora. Eu não sei se o irmão Bernardo vai vir. Hoje no horário de meio-dia, eu fui pegar uma mesa que o menino Valdinar, irmão dele, me deu, e ele mora lá perto do Hospital Santa Cruz. E convidei o Luiz Carlos para ir comigo. E eu perguntei por ele. Ele disse para mim que ele tinha ficado em casa deitado, porque ele disse que não estava se sentindo bem. E também é só a notícia que eu sei. Ele não chegou até agora e ele pode não estar se sentindo bem, talvez não venha, né? É assim que eu penso, que sempre ele chega nesse horário já está aqui. E ele não está, talvez ele não tenha se sentido bem. Mas aqui nós estamos, graças a Deus. A nossa irmã, nossa amiga, mais uma vez aqui está presente. Eu esqueço o nome dela sempre. Meu nome daquele irmão Pedro. É Rayane. É Rayane também? A Rayane mais uma vez está aqui. Graças a Deus, isso é uma alegria para nós. Então ninguém não sabe se o irmão vai vir ou não. Ontem. Quinta-feira eu estive no Cajueiro, com os irmãos ali. Graças a Deus tivemos um culto muito bom ali junto com os irmãos. O irmão Bernardo foi, o Luiz Carlos também foi, mas E eu quero apenas avisar que os cultos de ceia, eles são ministrados na igreja todo primeiro domingo do mês. Mas nesse próximo mês nós não vamos fazer no primeiro domingo, só no segundo domingo. O primeiro domingo vai cair dia 2. Dia 2 é o dia da eleição, o dia que a pessoa vai votar. E como eu já falei ali na igreja, votar é o dia, não impede o culto ministrar a ceia. Mas como a irmã Ivonete lá do Cajueiro quer vir para o culto de ceia, eu resolvi mudar para o segundo domingo, porque ela não, se fizer no primeiro domingo ela não pode vir. Porque é o dia da eleição, ela vai votar. E para ela vir, ela vem num sábado e votar só na segunda. E o segundo domingo eu creio que vai cair aí por volta do dia 9, dia 8, dia 9, beleza? Dia 9. Dia 9. Antes do culto de ceia, né? Depois do primeiro domingo, nessa semana, entre o segundo domingo, eu vou ministrar a ceia para a irmã lá no Buriti. Fazer o culto lá, ministrar para ela.
Eu estava com um plano de ir para o interior segunda-feira, mas não vou. Eu já mudei de ideia. É, essas coisas lá no interior eu quero fazer e estão bem encaminhados para se fazer, mas tem algo que está me atrapalhando nessas viagens. É, sobre a Elcinha trabalha, o marido não tem transporte, é eu que estou indo mais no serviço e deixar essas coisas, né? E a Belzinha para estar conosco lá. E aí se eu sair ela fica sem essa, aí fica mais difícil para eles, né? Mas aí eu não vou, estou pensando em não ir segunda não. Eu vou lá, mas não, talvez eu não vá no plano que eu estava não. Mas eu não sei ainda o dia não. Logo tem a semana que eu estou pensando de ir, a semana que vai é de receber o dinheiro das irmãs. Eu tenho que tirar o dinheiro da Iranilde. Creio que o dinheiro da Iranilde vai cair na terça-feira, né? E o da irmã Dominga cai na quarta. Se eu for na segunda-feira, eu já não vou poder tirar o dinheiro dela, e o Israel trabalha também, não sei se pode. Então eu vou deixar isso quieto, deixa mais para frente. Então era isso que eu queria falar nessa noite, nós vamos dar início. O irmão Manuel quer fazer a oração? Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer ele mais uma vez. Graças a Deus, o meu menino só falta receber a habilitação, já deu certo. Agora eu vou ver se eu dou entrada na minha, para ver se termina as coisas, andar correto. Mas graças a Deus está tudo bem, a esposa dele já está bem, ela estava adoentada. Mas Deus sabe todas as coisas. Então quero agradecer meu Senhor Jesus Cristo por tudo. Por ter escutado nossas orações, a minha, o coração de meus irmãos. E também por mim. Pai Celestial, misericordioso, obrigado por tudo que Tu faz, Senhor. Só a Tua mão poderosa sobre a Tua noiva e sobre cada um daqueles que ainda não crê, Senhor, mas que nós pedimos em oração por cada um deles. Pai Celestial, abençoa o culto, abençoa a Tua palavra, abençoa o coração de cada irmão nesses pedidos que elas têm e daqueles que vão escutar, que estão conectados. E também te peço pelo meu irmão Bernardo, que Tu possa ir lá, Senhor, e tirar aquele espírito de enfermidade do que ele estiver sentindo, que Tu retire tudo aquilo, Senhor, porque Teus vasos são limpos diante de Teus olhos para a honra e glória do Teu nome. Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te entrego essa humilde oração em Tuas mãos e te peço aqui para a honra e glória, para que Tu possa administrar o ministro de cada um de nós na Tua presença, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguns hinos para nós adorar. Cheguei atrasado, mas chegamos. Amém. Eu não lembro o número do hino que eu quero cantar. Mas eu encontrei. Tem um livro em cima da mesa, irmão. Não, Bernardo, tem um livro em cima da mesa. Eu vou ali. Vem. Falou? Hino de número 74. Primeiro hino que nós vamos adorar nessa noite.
74, vamos adorar. Quem é que cuida de você quando todos dizem não? Quando todas as portas se fecham e em seu peito bate a solidão. Quem é que enxuga as suas lágrimas? Ele ajuda sempre a caminhar. Quem é que está sempre contigo, aonde quer que você vá, e faz nascer feliz um novo dia, que transforma as trevas em luz, que tem um nome sobre todo nome, seu nome é Jesus. Ele é Jesus. Quem crê neste nome não perde batalhas. Ele é Jesus. Creia neste nome, ele nunca falha. Por este nome muitos são libertos, pois a vitória conquistou na cruz. Venceu a morte, quebrou as algemas. O nome é Jesus. Quem é que cuida de você no trabalho ou na multidão? Quem é que supre a sua mesa e não deixa te faltar o pão? Quem é que olha pra você e te ajuda sem ter interesses e é amigo pra todas as horas? Me diga que nome é esse que faz nascer feliz um novo dia, que transforma as trevas em luz, que tem um nome sobre todo nome. O nome é Jesus, que tem um nome sobre todo nome. O nome é Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Diz a Bíblia que debaixo do céu só há salvação nesse nome. Amém. Amém, amém. No nome do Senhor Jesus Cristo. 75. Ali no princípio, quando nada existia, somente a escuridão sobre a terra, uma grande luz raiou e deu vida às sementes. As flores nasceram, um lindo paraíso se formou. Ali no Monte Siná, a grande luz também raiou. Estava na sarça e deu uma mensagem ao profeta libertador. Ali no deserto esta mesma luz guardava os filhos de Israel. Abriu o mar vermelho e destruiu os seus inimigos. Ali em Belém esta mesma luz
trazer novas dos céus, um pequeno menino na manjedoura era Emanuel. E hoje estamos debaixo da grande luz, através do seu sangue vertido naquela cruz. O Oriente do alto nos visitou. Sabemos hoje quem é Jesus. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Ele é a grande luz. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Ele é a grande luz. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos adorar com o hino de número 20. Vamos receber a palavra com esse hino. Vamos adorar. Antes que houvesse luz, antes do tempo vir, havia um ser na imensidão, sua mente eterna ali pensava em ti e em mim, e com amor um livro escreveu. Foi seu amor e sua graça, sim, foi seu amor que meu nome escreveu. Foi seu amor e sou feliz, não porque poder age em mim, mas por ver meu nome ali, meu nome ali. E nesse livro, sim, ele pôde ver o fim e ver que eu perdido ia estar. Sua mente eterna ali, meus gritos pôde ouvir, e um cordeiro santo imolou. Foi seu amor e sua graça, sim, foi seu amor
que meu nome escreveu. Foi seu amor e sou feliz, não porque poder age em mim, mas por ver meu nome ali, meu nome ali. E hoje estou aqui, e sou eu quem penso em ti. Minha mente pensa só em teu amor. O livro que me deu uma plena redenção está no Espírito que mora em mim. Foi seu amor e sua graça, sim, foi seu amor que meu nome escreveu. Foi seu amor e sou feliz, não porque poder age em mim, mas por ver meu nome ali, meu nome ali. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui reunido com nossa irmã, com nossos irmãos, com essa família, Pai, aqui. O Senhor abençoe cada coração que o Senhor trouxeste aqui nesta noite, para que juntos nós pudéssemos te adorar, bendizer teu nome e ter esse companheirismo, Pai, uns com os outros e com o Senhor. Assim, amado Deus, abençoa cada irmão e cada irmã. Te peço uma bênção especial pela Yane, Pai. Senhor, abençoe a ela e também a Angelita, ajude a elas. E que as palavras que sejam faladas nesta noite sejam o teu grande Espírito Santo falando. E que essas palavras possam descer o mais profundo de seus corações, não só nos delas, mas de todos nós. Amém. Porque assim te pedimos, Pai, essas bênçãos, confiando em Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, irmãos, eu tenho duas escrituras para ler. Uma está no livro de Gênesis. Nós estamos estudando aqui essa mensagem, o arrebatamento. E eu quero tomar duas escrituras para nós ler. Aqui em Gênesis, capítulo 19. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. É o princípio, né? O começo de todas as coisas. O começo da criação de Deus. Gênesis capítulo 19. Depois nós vamos tomar o livro de Lucas, capítulo, creio que é 17. Amém. Gênesis capítulo 19, vamos ler do primeiro versículo em diante. Aqui essa escritura vai falar de Sodoma, de Ló. Ló estava em Sodoma. Vocês rodando, eu não vou ler, mas eu vou só citar para vocês. No capítulo 18, está falando de 3 anjos que desceu a Abraão. Aí, se vocês quiserem entender direitinho, começa a ler do 18 depois em casa, quando quiserem ler. Eu vou ler daqui, capítulo 19. Está escrito assim.
E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traz-os fora nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Varão fora. Vou-los tirarei e farei delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram a Sodoma do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram: Mas como é estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de seguida os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apartaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças.
na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-os, puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhas para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eu vou ler o restante. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada podereis fazer enquanto não estiveres ali. Chegado, por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Aí, se vocês lerem para frente, vai ver o que aconteceu. Então, eu vou tomar mais uma, Lucas 17. Versículo 26 em diante. De Lucas capítulo 17. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 26 em diante. Está escrito assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, não tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perderá. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado.
E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Amém. Amado Senhor, esta é a tua palavra. Senhor, abençoe ela, vivificando em nosso coração pelo teu Espírito Santo. Porque assim te peço, Pai, para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Então aí está duas escrituras bem claras para nós, creio que para nós poder ver o tempo, a hora que estamos vivendo na terra, conforme aquele que Deus prometeu. Ali no capítulo 18, como eu falei para vocês de Gênesis, ali foi a descida de 3 anjos. Um daqueles anjos era o Senhor. Abraão chamou ele Elohim. E ali foi aonde o Senhor disse a Abraão que ia acabar aquela cidade, o povo daquela cidade toda, porque o pecado tinha se multiplicado naquelas cidades. Ali, Sodoma, Gomorra, umas 4 cidades ali. Mas ali naquela cidade, como nós lemos, estavam um cristão, um filho de Deus. Ló era sobrinho de Abraão, tinha seguido a mesma fé de Abraão. Só que Ló foi lá para Sodoma, por meio do pecado. Mas era uma semente eleita, não podia se perder. Por isso que o Senhor enviou os 2 anjos para tirar ele e sua família. Mas ali onde nós lemos, está claro o que aconteceu. E quando ele chegou na casa de Ló, que eles iam ficar ali à noite, né? Eles tinham ido mesmo para tirar Ló. O povo daquela cidade, todo o povo, disse que o povo de todos os bairros, foram à casa de Ló, cercaram a casa e queriam tomar aqueles varão, 2 varão. Aqueles varão, um era Miguel, o outro era Gabriel. Creio que era isso. Como está escrito na Bíblia. Então, agora, eles queriam tomar aqueles homens, aqueles 2 varão, eles não queriam não era matar eles, não. Eles queriam tomar eles como mulher. Era isso que o povo, porque o pecado tinha se multiplicado tanto na terra, naquelas 2 cidades, que os homens não era mais homem com mulher, era homem com homem, mulher com mulher, essas coisas que nós sabemos. Por isso que está falando de Sodoma. Sodomita é isso aí. Era aquela cidade. Então eles queriam. E você vê que ali onde está escrito, quando ele fez isso, Ló tinha 2 filhas virgens. Solteira, não era casado. 2 varão, o que quer dizer? 2 homens. Era 2 homens que chegaram lá. 2 varão. E Ló conheceu que aqueles homens eram de Deus. E o que ele fez? Ele disse: olha, se vocês quiserem, eu tenho 2 filhas aí. Filhas virgens, puras. Deixa esses homens em paz, eu entrego as minhas 2 filhas para vocês e vocês podem fazer conforme o que vocês quiserem. Eles disseram: não, nós queremos eles, não queremos as filhas. Porque esse era o espírito que estava naquela cidade. Mas aí, o que acontece? Eles, diz a Bíblia aí, que eles ficaram tão levantados de raiva contra Ló, porque não queria entregar os varões, que eles quiseram pegar Ló. Mas aí os 2 anjos saíram, puxaram Ló para dentro de casa, e terminou, cegou todos eles. Estenderam a mão sobre aquele povo e todos eles cegaram, ficaram sem enxergar nada, sem saber nada. E dali eles tiraram Ló. Você vê que Ló não queria sair, mesmo assim. Teve que pegar na mão de cada um deles e puxar, como tipo assim, levando quase a força, né? Mas tinha que tirar, eles tinham que sair da cidade, porque eles não podiam, aquela cidade não podia, a ira de Deus cair ali enquanto Ló tivesse. Então, quando eles tiraram eles fora da cidade, ele disse para eles aonde ele tinha que ir, para o monte. Ele disse que não, que ele queria ir para uma determinada cidade. Ele disse: vão, vai, mas não pode olhar para trás. A Bíblia diz, se você ir lá no capítulo 18, e aí nesse capítulo, terminar de ler o capítulo aí, você vai ver que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estalta de sal. Mas ela olhou para trás para quê? O que significa olhar para trás?
isso se fala de cristão, irmão. Não está falando do povo do mundo incrédulo, não. Fala de cristão que serve a Cristo. Ou que diz que serve a Cristo. Olhar para trás é porque ela ia saindo dali, Deus o tirando através desses dois varões, para escapar da morte. Mas dentro dela, o desejo dela era o pecado. Viver do meio daquele pecado. Aquilo estava dentro dela. E aí ela não queria deixar a cidade, porque aquilo era mais prazer para ela, era melhor do que aquilo que Deus estava fazendo. Então ela olhou para trás. Quando ela olhou, virou uma estátua de sal, morreu, né? Sabemos disso. Se perdeu para começar. Então, eu estou falando isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu vou ler a mensagem. Então, vocês verem que a ira de Deus caiu ali, porque o pecado, ele disse que tinha ouvido o clamor de Ló. O clamor do seu coração. A Bíblia diz, se vocês lerem para frente dali de onde eu deixei, vai dizer tudo isso. Que Ló era um homem que tinha muita aflição por causa do pecado da cidade, do povo da cidade. Porque ele sabia, ele era um cristão e ele via o pecado e aquilo afligia ele. Mas ele estava ali que ele era um filho de Deus, mas ele não era um tipo de Abraão. Abraão é um tipo da esposa do povo que vai ser arrebatado, né? E Ló é um tipo da virginessa, uma figura. Então, ali, quando saiu, o fogo caiu, enxofre. Queimou tudo, matou tudo, não ficou nada. E aqui em Lucas que nós lemos, está falando que assim como foi nos dias de Noé, assim seria, e como foi nos dias de Ló, que foi no tempo de Sodoma, né, como aconteceu lá, seria no dia que o Filho do Homem se manifestaria na terra. O Filho do Homem é Jesus. Amém. Jesus, quando ele estava na terra, o nosso Deus, ele foi chamado Filho do Homem porque ele era um profeta, ele fez a obra na terra como um profeta. O Filho do Homem significa um profeta na terra. E aqui diz que, assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, estava falando do tempo que vinha futuro, seria ou será quando o Filho do Homem se manifestaria na terra. Então, essas escrituras aqui, irmão, para as pessoas que lêem a Bíblia e crê na Bíblia, porque para ver isso tem que crer na palavra de Deus. Se não crer, ele não vai ver. Se ele crer na palavra escrita e saber que a palavra de Deus é a única verdade, e ele comparar esse tempo que nós estamos vivendo e com aquele tempo lá, quando Deus tirou Ló e quando Deus tirou Noé, se a gente for olhar para a Bíblia agora desse tempo e comparar como foi que foi lá, ler e comparar, você vai ver que nós estamos vivendo exatamente naqueles mesmos dias. Assim como o pecado se manifestou lá e estava lá, está agora na terra. Mas era quando tivesse dessa maneira que o Filho do Homem se manifestaria na terra. Vou repetir, o Filho do Homem é Jesus. Então eu vou ler aqui uns parágrafos dessa mensagem e depois eu posso até falar alguma coisa, porque eu posso pregar para vocês 2 horas ou até mais aqui sobre isso aí e mostrar pela Bíblia o tempo que estamos vivendo. Mas eu vou ler a mensagem para vocês. Nós, na última leitura que nós lemos, eu creio que nós ficamos no parágrafo 110. Mas eu vou saltar ele. Aqui é 115. Eu vou ler da 115. Então nós vamos ler do parágrafo 117 em diante. É daqui que eu quero começar. Aqui no parágrafo 117 diz assim: e agora essa é a era em que estamos vivendo. Agora mesmo, a última era da igreja. Agora é para ser tudo manifestado no grão de trigo, no final. Outro retorno. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17, versículo 30, ele diz: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar, que é revelar, fazer sua revelação do que ele é neste dia, revelar para o povo a palavra que tem sido dada e a conhecer para o dia, revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós,
E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem, ele disse, como aconteceu? Agora ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isto. Nós encontramos ali que naquilo com suas costas viradas para aquela tenda e Sara na tenda, ele disse, ele fez uma pergunta e ela não cria que aquilo que ele ia acontecer pudesse acontecer. Ele disse, agora Abraão, visitar-te-ei por este tempo da vida. Está vendo? E Sara na tenda riu acerca disto. Ele disse, por que Sara riu na tenda? Dizendo, como estas coisas podem acontecer? Jesus prometeu, e aquele foi ele, Abraão, o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora a Bíblia prediz que isto retornará no último dia. Jesus disse que sim. E quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se, somente quando isto começar a acontecer, assim, então que sabei que o tempo está à porta. É isso aí que é. Eu vou fazer um comentário aqui. Isso aqui. Isso está lá em Gênesis. Quando o Senhor veio a Abraão. Abraão, o nome do pai de Abraão era Tera. E Abraão foi o homem que Deus tinha dado a promessa, dizendo para ele separar da sua parentela, para ir a uma terra, né, e no qual manava leite e mel. E ele saiu. E Ló saiu junto. Então você vê, quando Deus, Elohim, esses três anjos apareceram a Abraão ali, no capítulo 18, Abraão conheceu. Ele chamou esse anjo do meio, que era o Senhor, ele chamou Elohim. Mas a mulher de Abraão, que era uma irmã dele, filha do mesmo pai, só não era filho da mesma mãe, mas era filho do mesmo pai, ela era estéril, ela não podia ter filho. E naquele tempo, no começo, essas coisas no tempo passado, eram uma, como é que se diz? Era uma coisa vergonhosa, era uma coisa de... escarra, que a mulher que não tinha filho, que não dava luz filho. Isso era uma coisa muito terrível antigamente, nesses tempos aí, né? Mas o Senhor veio a ele e disse, ela já velha, uma mulher de 70 e poucos anos, Abraão, um homem já de quase 90 anos, de 70 também, quase uns 80 e poucos anos. E ele chegou e disse a eles que no tempo de vida ela ia dar luz a um filho. E quando o Senhor, aquele anjo que Abraão chamou, Elohim, que foi o que ficou com Abraão, não com os que desceram, quando ele disse isso, Sara riu. Mas por que ela riu? Ela riu porque ela não creu naquilo que o anjo, que o Senhor disse a ela. Estava dizendo para Abraão. E ela ouviu quando ele estava dizendo para Abraão que ela ia ter um filho, que ela ia dar luz a um filho. Aí ela riu porque ela imaginou, olhou para si. Uma velha naquela idade, ainda ter prazer na vida, no sentido carnal, a ponto de pegar um filho e o marido um velho. Aí ela não podia crer mais naquilo. Então ela riu. E quando ela riu, Deus sabe todas as coisas. Então ele viu que ela tinha rido. E ele disse,
Por quê? Perguntou ela por que ela tinha rido. Ela disse que não tinha rido. Ela disse para Deus que ele estava mentindo, ter dito que ela tinha rido. E ela disse que não tinha rido. Então ela estava dizendo que ele era mentiroso. Porque ela não criou. Mas hoje, pela revelação, nós conhecemos. Por que que Deus ali mesmo não determinou Sara? Por causa de Abraão. Amém. Ele não podia fazer aquilo porque ele tinha dado a promessa a Abraão. Ele tinha que cumprir a promessa a Abraão e ele tinha que cumprir através da sua esposa. Então, por causa de Abraão, ele não deixou quieto. Mas ele disse, você riu sim. Então, veja bem. Ela teve esse filho. Nós sabemos que esse filho que Sara teve, já velha, o nome dele foi Isaac. O nome dele era Isaac. Hoje nós estamos vivendo num tempo igualzinho a que tempo. Nesse tempo que vivemos, irmão, nessa era que vivemos, nesse tempo, estamos vivendo num tempo igual daquele tempo. Eu digo agora, mas isso vem de muitos anos. Desde quando Deus chamou seu profeta e vindicou, sendo o vaso ou o homem que viria para que ele usasse como Elias, como o ministério de Elias para revelar seu povo. Isso tem acontecido daquele mesmo jeito. Para começar, o mundo todo, pode-se dizer isso, eu estou falando no mundo religioso, eles não creem que Deus enviou um profeta nessa era. Segundo, eles também não creem que tem um rapto. E a promessa é para um povo ser raptado da terra. Amém. Amém. Assim como ele deu a promessa para Abraão que ela ia ter um filho, ele deu a promessa também nessa era para sua esposa. Amém. Amém. Glória. Que ela seria arrebatada dessa terra. Ele tirará esse povo da terra. Então estamos vivendo nesse tempo de muita incredulidade, porque as pessoas não conseguem crer. Mas é o que está escrito, como fosse naquele dia, como foi no dia de Noé, casar, se dar em casamento, comeu, bebeu, fazia tudo isso. Também no tempo de Ló, a mesma coisa. Então, quando chegasse esse tempo, quando o tempo tivesse daquela maneira, aí sim o Filho do Homem se manifestaria na terra, que era Jesus. E ele veio e fez isso. Hoje nós conhecemos a palavra manifestada em carne na terra, se manifestou em carne, se revelou por completo a um povo e está na terra fazendo a obra até hoje. Amém. Amém. Muita gente não crê nessas coisas, Glória. porque as pessoas são como aqueles lá. Não pode ver, são cegos espiritualmente. Então, vou repetir o que eu falei no início. Se comparar, nós vamos ver. Em todo lugar. Irmão, alguns anos atrás, eu tenho 58 anos de idade, nasci e me criei no interior, com 19 anos eu comecei a viajar por o mundo. Era uma coisa muito terrível que existia na terra, era um homem gostar do outro homem. Como era uma coisa muito terrível que existia na terra, era uma mulher gostar de outra mulher. Mas durante o tempo, conforme o tempo que vem vindo, que veio, hoje nós estamos vivendo umas horas que isso virou tudo normal. Não existe mais isso. É tudo normal, isso não tem nada a ver, tudo é normal, tudo está bem. Mas era quando tivesse naquele tempo. Mas tem um povo na terra, que é esses que reconheceram o dia, a hora e a manifestação de Deus na terra, que eles não aceitam isso. Amém. 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 Pode dizer o que disserem, eles não aceitam isso. Isso está contrário à palavra, eles sabem que isso são demônios nas pessoas. Amém. É verdade. Porque lá no princípio da criação, Deus criou um casal, criou um homem, né? Ele fez o homem, o primeiro homem que foi criado na terra foi um homem, que foi Adão. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele foi criado macho e fêmea. Quer dizer, essas duas naturezas estavam nele, nesse homem que ele criou primeiro. Estava tanto a natureza masculina como a natureza feminina num homem. E aí ele, o que ele fez? Desse homem, ele tirou sua companheira quando ele formou o corpo do homem, desse homem espírito do pó da terra. Aí ele tirou a parte feminina do homem. Agora estava ali, Adão e Eva.
Adão e sua esposa. Mas e como era isso? Um homem e uma mulher. E se você ler a Bíblia lá em Gênesis, ele está dizendo, porque o pecado entrou, nós sabemos, e ele disse que tinha que se multiplicar tudo na terra. Tudo tinha que se multiplicar, tinha que ter filho, essas coisas e tudo mais. Então, isso foi a maneira que Deus fez. Mas isso era um homem e uma mulher. Vou repetir o que eu falei. Dificilmente hoje em cima da terra, a não ser que seja um cristão, ele tem uma só mulher. Nesse tempo que vivemos. Se for um cristão nascido de Deus, ele tem uma só mulher. Aquela que Deus deu para ele. As outras são irmã dele. Amém. Não importa se crê ou não. É irmã. Mas se eles não têm encontrado esse Cristo na vida, eles têm 4, 5, 6, 10, 20 mulheres. Porque você ter uma mulher não é morar mais ela, não. Você pegar outra carne sem ser a carne que Deus lhe deu, aquela é outra mulher. E nós estamos vivendo exatamente nisso. Isso vem de muitos anos, mas nesse tempo que vivemos piorou. E eu digo isso aqui como uma testemunha. Conheço pessoas casadas que casaram, mulher e homem casaram, tiveram filhos, um com o outro. E eu conheço essas mães que hoje estão vivendo, largou o marido e está vivendo com outra mulher. Depois de filha moça, depois de filho já grande, filho já moço, eles abandonaram os maridos, abandonaram ainda pequeno. Abandonaram os maridos e se juntou com outra mulher, e um criou-se, está criando assim, eu criou-se assim. Aí eu pergunto a vocês, pare para pensar. Isso é uma corrupção ou não é? É verdade. Não existe isso, irmão. Deus determinou. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, já que eu entrei nesse assunto, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus determinou desde o princípio da criação. Essa foi a vontade de Deus. Um homem e uma mulher. Foi Deus que determinou isso. As pessoas dizem assim, muita gente diz assim, às vezes as pessoas falam isso e dizem, eu tenho ouvido isso. Ah, lá de tal agora diz que é crente. Isso aí aconteceu comigo, foi só uma vez. É crente, ele agora é irmão, é crente. Não diz que não peca. Então, ele e a mulher dele agora são irmãos. Eu não vou deixar bem claro, mas eu acho que vocês entendem isso que eu estou querendo falar. O que? O espírito do diabo entrando para criticar. A Bíblia diz, o Senhor diz, que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher ou sua esposa. E eles são dois em uma só carne. Amém. E que quando isso acontece, essa mulher não tem autoridade sobre sua carne, mas sim o seu marido é quem tem autoridade sobre a carne dela. E esse marido não tem autoridade sobre sua carne, mas a sua esposa é quem tem autoridade sobre a carne dele. Isso é o que está escrito, foi assim que ele determinou. Agora, o mundo pecaminoso, que é o tipo de Sodoma que nós sabemos aí, o povo que não crê que vem nesse mundo, isso para eles é normal. Mas o mundo está cheio de pessoas pregando o evangelho como eu estou pregando para vocês aqui nessa noite e sempre tenho ouvido. E professando crer no Senhor Jesus. E professando ter vida eterna. E estão vivendo exatamente do jeito que os outros estão. Todas as igrejas denominacionais. É o mesmo espírito do mundo. É o mesmo espírito, porque a Bíblia diz que elas são filhas dessa grande prostituta. Quem é a grande prostituta? Olha, irmão, o povo do mundo que eu falo, vou dizer para vocês isso aqui, ainda que vocês sabem.
O povo do mundo quer dizer o quê? O povo do mundo é religioso. E o povo do mundo vem de onde? Da grande igreja prostituta. Todos eles dizem que creem nisso aí. Que igreja prostituta é essa? Os católicos romanos. Ou não é? Amém. Os católicos romanos dizem que creem em Deus. Larga a mulher hoje, um casal, amanhã junta com outro. A mulher larga hoje, já junta com outro amanhã. O que acontece? Está na igreja, diz que crê em Deus. A Bíblia diz, o Senhor diz que os filhos de Deus têm que amar uns aos outros como Ele nos o amou. Aí eles estão dizendo que são de Deus, na igreja católica, rezando o texto e fazendo tudo isso, fazendo um bocado de coisa, essa religião deles aí. Aí de repente um fala uma coisa do outro, não gosta, o outro vai lá, mete uma bala, uma faca, mata. Hã? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E diz que são de Deus. Deus é o Deus de amor, irmão, não é Deus de confusão. Amém, Jesus. Então por aí você já fica pensando, por que eu estou falando isso? Porque esse povo denominacional que tem na terra é o mesmo espírito. São religiosos. Apenas tem a Bíblia. A diferença da fé deles um pouquinho é essa. Porque eles dizem que não creem em imagem e escultura. Mas creem nos homens. Vivem debaixo de domínio de homem. Debaixo dirigido por intelecto de homem. Irmão, os filhos de Deus não têm um homem para mandar neles. Amém. Amém. Os filhos de Deus têm a palavra para Glória guiar a eles. Deus. Amém. Eles são guiados por Jesus. Amém. Jesus é a palavra. Amém. O que a palavra diz para eles fazer, eles fazem. E o que a palavra diz que eles não devem fazer, eles não fazem. Amém. Amém. Mas não é um homem de pecado. É a palavra Glória a Deus. que é Jesus. Amém. Que diz o Filho de Deus. Todos os filhos de Deus, estou falando de filhos de Deus, eles são livres quando encontram Cristo. São livres. Enquanto não encontram Cristo, eles são presos. Presos em quê? No espírito mundano, que é o espírito religioso da terra. Amém. Então é dessa maneira que é. Mas apresente a Bíblia para eles sobre isso que eu estou falando aqui nessa noite. Para esse tipo de gente aí, para a maioria deles, eles dizem o quê? Nós cremos na igreja, nós não cremos na Bíblia, nós cremos na igreja. Igreja não salva. Amém. Quem salva é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. E o Senhor Jesus é essa palavra que é chamada Bíblia, Amém. Glória a Deus. manifestada em carne. Então, aqui tem muita coisa para ler sobre isso aí, porque aqui vai dar muita coisa. Mas eu não quero me adiantar muito, né, nisso aqui. Vou ler mais um parágrafo aqui para nós. Parágrafo do 120 diz: veja o próprio mundo, veja o mundo Sodoma. Se alguma vez houve uma Sodoma, veja as pessoas pervertidas em tal perversão. Suas mentes estão pervertidas, elas não sabem o que é tendência habitual. Veja os criminosos sexual e tudo mais. E veja as nossas mulheres, que tumulto tem sido. Olhe que alvoroço de intendência, imoralidade entre nossas mulheres, e não somente nossas. Você diz, são os metodistas, são os pentecostais. Também é a coisa toda. Veja os nossos homens, eles se apoiam ao invés de na palavra de Deus em alguma pequena tradição de denominação. Eles se apoiam nisto, ao invés de saírem quando vê Deus se dá a conhecer perfeitamente a razão. Eles estão cegos, eles não conseguem ver isto, eles nunca o verão. Por quê? Cegaram. Não pode ver, irmão. Somente uma semente
a semente de Deus verá a verdade, irmão. Eu li, qual foi o parágrafo, irmão? O último. 121. 121. 122. Cegado. Quem foi que cegou eles? Para não ver a verdade. Não, não foi o diabo, não. O Evangelho. O Evangelho. Vou dizer uma coisa para vocês, para ver se vocês conseguem ver. Irmão, o Evangelho de Deus, ele é luz. Para os que creem. Amém. Para os que não creem, ele é treva. Cega para eles. A palavra de Deus é luz. Mas a palavra de Deus para os incrédulos é treva. Fico cego. Rejeito. Amém. É verdade. É desse jeito que. Veja lá o que aconteceu lá. Quem era aqueles lá? Um era Elohim. Quem é Elohim? O Senhor Jesus, o Deus eterno, que ficou com Abraão. Aqueles outros quem era? Um era Miguel e o outro era Gabriel. Creio que era isso. Amém. 2 anjos desceu lá para falar com ele. 2 anjos, 2 homens, estavam em forma de carne. Esses 2 anjos, olha, tudo, irmão, sempre eu digo, nós temos que ver as coisas espirituais. Deus é espírito. Mas quando ele apareceu para Abraão ali, que Abraão viu os 3 que desceram, o que foi que Deus fez? Ele é espírito, mas ele é o criador, o dominador de todas as coisas. Amém. Então ele tinha que se apresentar para Abraão e ele queria se apresentar como um homem em carne, para que ele pudesse ver. Amém. 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 Ele fez um corpo para ele e ali ele entrou, ele desceu e fez um corpo para Gabriel e outro para Miguel. Amém. E ali estava Miguel e Gabriel naqueles corpos de carne, como estava o Senhor naquele corpo de carne que ele chamou Elohim. Amém. Miguel e Gabriel são anjos invisíveis, Amém. mas Deus criou os 3 corpos e desceu. Aquele lá que desceu em carne, que ficou com Abraão, que era o Deus eterno, você sabe quem era ele? É o mesmo Melquisedeque, do capítulo 7 de Hebreu, que partiu pão com Abraão. E quem é ele? Eu acho que vocês vão entender. É o mesmo Jesus Cristo. Amém. Mas eu não estou falando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estou falando Jesus Cristo, o Pai, Pai de Deus. no sentido espiritual. Amém. Porque Jesus é o Pai, Amém. Amém. espiritualmente falando. É o Deus eterno. Então, veja bem, eles desceram ali daquela forma. E as pessoas não creram, não creram. Vou usar uma expressão. Hoje o mundo está cheio disso. É a mesma coisa, irmão. Hoje é claro para nós essas coisas. Deus, o grande Espírito Santo, estes anjos do Senhor, estão na terra fazendo a obra. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas para deixar mais claro para vocês, eu vou dar só uma recordada em vocês, eu não sei se vocês lembram. Quando Deus levantou William Branham e vindicou o profeta da era, ele vindicou estes 2 anjos terrestres na terra. Um tipo de Miguel e Gabriel, que foi aqueles 2 que foram lá em Sodoma. Quem eram eles? Vou dizer para vocês. Billy Graham e Oral Roberts. Esses 2 homens aí que Deus levantou na terra é um tipo de Miguel e Gabriel na terra. Veio para Sodoma. Vocês entenderam? E quem era o outro anjo que ele chamava de Elohim, que ficou com Abraão? Vocês sabem quem é esse? Que está tipificando isso aí? O William Branham. Eu estou falando no sentido do corpo.
Ele veio no ministério e unção e poder de Elias. Quem é Elias? Elias é Cristo. Amém. Amém, Jesus. Entenderam? Amém. Quem era que estava ali naquele corpo chamado William Branham? Cristo, o Senhor. Amém. Jesus Cristo. Mas, irmão, Jesus estava ali naquele corpo. Foi ele que fez a obra na terra e se revelou e tem dado a reconhecer nessa terra. Amém, amém. Se você não crê nisso, eu não posso fazer nada. Amém. Porque isso é espiritual. Glória a Deus também. Vou dizer uma coisa para vocês, eu já estou perto de encerrar, mas quero deixar isso claro, para que vocês não duvidem disso. Eu creio que vocês não duvidam, mas eu quero te esclarecer para ficar claro. Você pode ler a Escritura. Quando o Senhor apareceu a Paulo na coluna de fogo, ele disse assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Porque Paulo, o nome dele era Saulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele caiu do cavalo. Saulo caiu cego. Cegou na hora. Mas algo dentro dele dizia que aquela voz era do Senhor. E ele foi e respondeu: quem és, Senhor? E a voz saiu da coluna de fogo e disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas Paulo, ou Saulo, olhou e viu uma luz, uma coluna de fogo. Mas ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Agora Paulo, ou Saulo, ia para Damasco para prender os discípulos. Porque os discípulos onde iam pregavam em nome do Senhor Jesus. Dizendo para o povo se arrepender, tomar o nome do Senhor Jesus Cristo, ser batizado e para ser salvo. E não podia, era proibido falar naquele nome ali. Então, os maiorais religiosos enviaram Saulo para isso. E no caminho aconteceu isso. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Onde era que estava Jesus? Ele estava perseguindo a igreja de Deus. Então Jesus estava lá na igreja. Amém. Mas tudo isso são coisas que nós precisamos entender por revelação divina. No dia de Pentecostes, quem foi que desceu? O Espírito Santo. Amém. E se repartiu a 120 como línguas de fogo. Amém. Mas o próprio Deus, o Senhor, o Deus eterno que desceu na forma da coluna de fogo, porque ele é a coluna de fogo, disse para Saulo que ele estava perseguindo, era ele, porque era ele que estava naquele povo ali. Em todos eles. É por isso que eu estou dizendo para vocês, porque as pessoas às vezes interpretam: ah, esse aí agora ele é fã do William Branham, fica dizendo que ele é Deus, é Jesus, é não sei o quê. Não, William Branham não é Jesus, nem é Deus. Mas Jesus, que é o nosso Deus eterno, estava naquele corpo de carne, Amém, amém, amém. se revelando. E está na terra hoje. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Em mim, naqueles que creem e obedecem a sua palavra. Amém. Porque ele não pode falhar. Amém. Agora, isso aí não é para todos, crer não. Amém. Assim como não crer em Jesus, que não veio do pecado, quando estava na terra, eles não puderam crer. É difícil para as pessoas olhar para um pecador como eu, salvo pela graça de Deus, e dizer: ah, Jesus está aí, o Espírito Santo está aí desse homem. Você acha? Isso é difícil, irmão. Isso precisa ir para uma semente. Isso é para um povo que Deus já viu antes da fundação do mundo e que ele revela a palavra e ele sabe que Jesus é a palavra. Amém. Aí ele vai crer. Mas se ele não tiver revelação, ele vai dizer assim: o que? Esse homem? O homem está dizendo aí que já está dizendo que é até Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Amém. Agora, qual é a promessa para nós? A salvação. Não é receber Deus? Amém. 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 É o que Deus o disse, Amém. o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus disse que cada filho de Deus, ou cada pessoa que recebe a Ele, que crê nele e obedece a Ele, é o templo de Deus. Amém. Amém. Que Deus é esse? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, ali habitando naquele corpo, naquele templo. Não é a pessoa, é Ele fazendo a obra na pessoa. Quando a pessoa alcança isso, irmão, ele tem paz, Amém. ele tem tudo aquilo que ele precisa. Porque Deus não deixa faltar nada. E é Deus nele, não é a pessoa. É Deus fazendo a obra. Agora, isso é por fé, é preciso crer que isso é verdadeiro, que a palavra é a verdade. Amém. Porque se não crê que a palavra é a verdade e que isso é Deus,
Você sabe o que aconteceu? Vai crer em Maria, vai crer em Pedro, vai crer em João, vai crer num bocado de coisa. Fazer prece e promessa com essas imagens, com um pecador salvo pela graça de Deus, como eu e você que crê. Porque Maria não era diferente de mim e você, não. Amém. E nem diferente de nenhuma de vocês. Maria era do mesmo jeitinho de vocês duas que estão aqui, de vocês quatro que estão aqui. Só que ela foi uma eleita, predestinada por Deus, antes da fundação do mundo. Mas ela veio da vontade do pai e da mãe, do mesmo jeito que você veio da vontade do pai e da sua mãe. Agora ela foi escolhida para que Deus cumprisse a sua vontade nela. E Deus o preparou. Quer dizer, Ele protegeu, Ele o guardou desde o dia do nascimento, não deixou ela se corromper em pecado. Para que Ele pudesse descer e tomar ela e vir, e se fazer um corpo e vir como filho de Deus. Amém. Mas ela veio do pecado, da vontade da carne, como eu, você e todos nós. Para ela ser salva, porque ela é salva, como todos os outros que creram em Jesus. Mas para ela ser salva, ela teve que crer no ensinamento daquele homem que veio através dela, do Filho de Deus. Ela teve que crer no ensinamento dela. E no dia de Pentecostes ela teve que estar lá. Porque se ela não estivesse lá, ela não tinha recebido a vida eterna, não. Do mesmo jeito que Maria Madalena, que era uma adúltera, samaritana também. Do mesmo jeito dessas aí. Ela tinha que estar do mesmo jeito. Ela não foi nem um trisco na eternidade melhor do que as outras, não. É do mesmo jeitinho. Amém. Amém. Aqui na terra ela foi melhor um pouco, pela graça de Deus, porque as outras eram adúlteras e ela não alcançou isso. Deus o guardou para que pudesse usar e vir, fazer um corpo e vir através dela. Mas ela veio de pecado como eu e você. E ela já foi. E ela ainda não ressuscitou, não. Amém. Nem Maria ressuscitou, nem Tiago ressuscitou, nem Pedro ressuscitou, nem João ressuscitou, nenhum daqueles lá que serviram a Deus, que partiram cheios do Espírito Santo da vida eterna, não ressuscitou não, irmão. Estão até hoje nos túmulos. Mas nós estamos vivendo no tempo, na era que a Bíblia diz, o Senhor diz que é nesse tempo que eles ressuscitarão. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Amém. Mas que esse é o tempo e a era que estamos vivendo, que todos aqueles que partirem em Cristo ressuscitarão, para que aconteça o arrebatamento. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem as coisas. Nós não podemos crer em morto, irmão. Nós temos que crer em vivo. Glória a Deus. Amém. Você acha mesmo um capacete desse aí, ele serve para você botar na cabeça, para ver se evita um acidente. Mas esse capacete que está bem aqui, se eu não pegar ele e botar na minha cabeça, ele nunca vai ser botado na minha cabeça. Ele não se mexe, não sai do lugar. É verdade. Hã? Não é verdade? É, amém. Um morto vai lhe ajudar como se ele já morreu? Hã? Existe? Estou dizendo, as pessoas são nessa da cabeça, não prestam atenção. Já morreu, e quando estava vivo, servia. De servir, ele abençoar. Como eu, como nós que estamos aqui, servimos uns aos outros. Porque somos vivos, morremos, acabou, se não tem mais essa não. Louco é a pessoa que disser assim, eu creio em fulano de tal, porque ele era um filho de Deus, aí morreu, vou fazer uma promessa para ficar curado. Meu irmão, isso é obra satânica, tem que esquecer isso, que não existe isso não. Só tem um que cura, que morreu e ressuscitou e está vivo, é o Senhor Jesus. E Ele é a palavra. Esse morreu e ressuscitou e está vivo. Amém. E nós temos a prova disso, porque nós temos visto o poder dele em nossas vidas. Amém. Amém, Amém. Jesus. Mas o mundo está aí. Pessoas creem em homem, pessoas creem em mortos, e por aí vai. Meu irmão, é ser muito nécia da mente. A mente corrompeu tudo. Que é como está a era, nós sabemos disso. Então nós estamos vivendo nesse mundo aí. Vou encerrar. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Ninguém pode servir a Deus por força ou por violência ou por causa de medo. Não. Se a pessoa disser assim, eu agora vou ser um cristão, vou servir a Deus, ser um filho de Deus, porque eu quero ir para o céu.
Eu não quero ir para o inferno, então eu vou servir a Deus. Irmão, essa pessoa, ela está fora da vontade de Deus. Nós temos que servir a Deus por amor a Deus, reconhecendo o sacrifício que Ele fez no Calvário por nossas vidas, o sofrimento que Ele fez por nós, reconhecer o quanto Ele sofreu. E nós aqui na terra não podemos recompensar esse Deus de maneira alguma por Ele ter morrido e ter nos dado vida. O que é que nós temos que fazer? Servi-lo. Porque Ele morreu para isso, para que a sua semente lhe sirva. Vivo para Ele, dê testemunho da sua ressurreição e que Ele está vivo. Amém. Mas serve a Deus porque não quer ir para o inferno, pois vai para o inferno. Tem que servir a Deus por amor. Amém. Não é porque não quer ir para o inferno, não, é por amor. Essa é a maneira. Então é isso que eu queria falar. Mas tem muitas pessoas que dizem que são servos de Deus porque querem ir para o céu, não querem ir para o inferno. E quando acaba, você sabe o que faz? É uma vontade própria ou uma vontade religiosa. O que acontece? Nunca obedece à palavra de Deus. Vive a vida como os mundanos. E Deus disse que quem é amigo do mundo é inimigo dele. Amém. É o que está escrito. Amém. Aqueles que têm amizade com o mundo ou que amam o mundo é inimigo de Deus. Que mundo é esse? O mundo do pecado, o mundo religioso. Olha, eu fiquei olhando aqui uma coisa. Eu vou falar isso, eu não tinha, mas isso me veio e eu vou falar. Eu vou falar só para dar a conhecer vocês uma coisa. Vocês souberam o quanto eu me alegrei quando eu cheguei aqui? Por causa de nosso amigo. Aquilo me deu um gozo no coração. Mas eu vou dizer por quê. Porque isso é o temor de Deus nas pessoas. Amém. É um temor de Deus nas pessoas. O Senhor Jesus diz assim na palavra: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. E ele diz: vinde como está. Ele não disse que ia para se preparar para vir a ele. Ele disse: vinde como está. Então eu usei isso aqui porque eu quero chegar onde eu disse para vocês. Parece que eu, se eu não estiver enganado, é três cultos que a menina vem estar aqui conosco. Eu fiquei prestando atenção. Sempre quando eu vim aqui, que eu vejo ela está vestida numa calça. Hoje ela está vestida numa saia. Amém. Glória. Você sabe o que é isso aí, irmão? Temor. Verdade. Não é temor um homem, é temor a Deus. Quer dizer, eu sou assim, eu vou dizer bem claro. Eu não digo para ninguém hoje. Antigamente, uns tempos atrás, eu tinha essas maneiras, às vezes, né? Sendo um irmão, uma irmã batizada, que conhece a verdade, é outra coisa. Se eu ver vestido num short ou numa calça, eu vou chamar a atenção dela, se congregar comigo. Digo: ó, irmão, pode parar, aí você sabe que isso aí não é correto. Mas, irmão, você não é uma irmã que congrega comigo, que não serve a Deus, que ainda não recebeu isso, é do jeito que ela vier. Eu não vou criticar e nem pedir para fazer nada, porque eu sei que ela é uma pessoa que ainda não encontrou esse Deus. Mas você vê o temor de Deus na vida dela. Ninguém nunca nem pediu nada, nunca falou nada, e ela não. Isso é Deus que faz. Amém. Deus faz isso. Às vezes usa alguma pessoa, vamos dizer que é a irmã dela, não sei, por aí, as duas, eu sei que, porque a Angelita, logo assim que ela chegou, ela não era mais de certo tempo pra cá, a Angelita mudou muito esse modo de vestir dela. Isso tudo é temor. É a graça de Deus. Cada dia na vida de cada um. Mas eu estou falando isso porque eu me alegrei quando eu vi Rayane, né? Dessa maneira. Então isso é eu creio que Deus recompensará ricamente a ela
conforme o temor que ela tem a Ele, né? Porque isso é um motivo de honra e respeito ao Senhor, a palavra. É isso aí. E Deus honra isso, ama isso. Então era isso que eu queria falar apenas nessa noite. Então a promessa para nós é o arrebatamento, para os que creem. Eu estou dizendo para nós que nós professamos crer. É ser arrebatado da terra. Se morrer, partir dessa terra, mas ressuscitará na hora dessa voz e subirão com os que estão vivos. E quando esse arrebatamento acontecer, se nós estiver vivos, não estiver partido, seremos transformados e subiremos com aqueles que ressuscitaram. Essa é a promessa para nós. Isso é o que está escrito. Se a pessoa crê no que está escrito, então ela vai crer nessa promessa. Amém. Só há uma verdade, irmão. É a palavra de Deus. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Que a palavra de todo homem seja mentira, mas a minha palavra é a verdade. E a palavra de Deus é o que está escrito. Amém. Não é ir à igreja. Não é dizer eu sou da igreja fulano de tal, eu sou crente, eu sou isso. Isso não tem nada a ver. É nossa vida dando testemunho daquilo que Deus disse, que é o que está escrito. Conforme o que Ele prometeu e foi revelado em seu dia. Então é dessa maneira. É assim que é as coisas. E a vida de um cristão na terra é uma vida áspera, né? A caminhada não é fácil, porque a caminhada tem que ser Deus no nosso controle. Mas o cristão tem uma vida normal na terra, como qualquer pessoa. A única coisa é que ele não vive na prática do pecado. Deus tira ele do desejo dele da prática do pecado. Mas o cristão está dentro da palavra no quadro. Se casar, ter seu marido ou sua esposa, ter filho, ter tudo isso. Normal. Normal. E isso é dessa maneira. Eu já achei pessoas que dizem assim, eu tenho vontade de servir a Cristo, mas primeiro eu quero arrumar uma mulher. Acho que aquela pessoa pensa que cristão não se casa. Se cristão é que se casa mesmo. E é um casamento feito dentro da vontade de Deus. As pessoas que pensam dessa maneira aí já estão provando que a mente dele está totalmente enredada, né? Já está agora fora da palavra. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos por tua palavra, Senhor. Senhor, vivifica estas palavras que foram faladas nesta noite aqui no coração de meus irmãos, de cada uma destas pessoas, Pai. Estou muito alegre com todos meus irmãos que é cristão. Quero te pedir uma bênção especial para a Rayane, Pai. Senhor, abençoe essa moça, abençoe essa jovem. Ajude a ela cada dia. Senhor, dê fé ao seu coração. E aquilo que ela tem te clamado a cada dia nas suas orações ou nos seus momentos, que está sozinha, aquilo que tem pedido, que ela tem te pedido no seu coração, conceda a ela, Pai. Abençoe a ela ricamente, e o Senhor possa o salvar, Senhor, tirando ela desse mundo enganador que vivemos, e o Senhor possa revelar a ela esse caminho perfeito que é Jesus Cristo, a revelação dessa hora. Assim te peço por ela, te peço pela Angelita, sua irmã, que o abençoe a Angelita, ajude a ela, recompense a ela pelo esse amor fraternal que ela tem feito aqui, Pai, por nós, desde quando conhecemos. O Senhor abençoe a Angelita ricamente e conceda a ela aquilo que ela necessita, dando a ela, Pai, também essa fé. Assim te pedimos por essas duas irmãs, a tua misericórdia, a tua mão de misericórdia, por elas em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te peço por cada um dos meus irmãos que o Senhor trouxesse aqui nesta noite. O Senhor nos abençoe essa pequena igreja, esse povo, e nos ajuda a cada dia nessa caminhada. Assim, amado Deus, abençoe nossa irmã Dominga a cada dia. Cumpra segundo a tua vontade na vida de nossa irmã a cada dia nessa caminhada, porque assim nós cremos, Pai. Te entrego como um pequeno servo teu nessa terra, te entrego ela em tuas mãos e te peço que cumpra a tua vontade perfeita na vida de nossa irmã, como assim em toda a nossa vida, Pai, porque esse é o nosso desejo, é que o Senhor cumpra a tua vontade em nossas vidas, não a nossa, porque sabemos que a nossa vontade é uma vontade corrompida.
Mas a tua vontade é uma vontade perfeita. E assim, amado Deus, eu te peço essas bênçãos por esse pequeno povo aqui nesse lugar, nesta noite, te pedindo por todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo pelos irmãos ali do Cajueiro da Praia, também nossa irmã ali do Buriti, te pedindo pelos nossos irmãos ali do bairro Piauí, o irmão Pedro e sua família, também a irmã Cláudia, a irmã Liliane, todos os nossos irmãos, Senhor, todos esses que o Senhor tem trazido para que ali, naquele lugar que o Senhor proviu para nós sempre estejamos reunidos para te adorar. Abençoe essa pequena igreja, mais uma vez eu te peço essas bênçãos por todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, rogando pelos vizinhos de nossa irmã, esses que moram ao seu redor, o Senhor o abençoe. E se essa voz chegou aos ouvidos de alguém, que o Senhor possa abençoar e dar a eles, Pai, a fé que foi prometida para esse dia, que é a fé de nossos pais apostólicos, que é a fé de Jesus Cristo em nossos corações. Assim eu te peço essas bênçãos por todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar com o hino para encerrar? Deixa eu ver aqui o hino, para nós cantar. Não é esse aqui, não. Estou caçando um aqui, não estou achando. Mas eu vou achar. Aqui, vamos adorar com esse hino aqui. O hino de número 49, irmão. É um hino pequeno. Vamos adorar com ele. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida e todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida e todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor seja com todos nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. E a gata mijou? Deus abençoe. E eu olhei pro irmão Manuel, pego o irmão Manuel molhado.
Deus nos vai ver. Eu, né? Ninguém que usar pai. Você sabe? Deus abençoe. Daiane é Rayane, né? Raiane, né, Baiana? Não é Daiane. Ô, meu ruim de aprender as coisas. É, Pai, engraçado. Você fechou. não vou fechar aqui. Rayane, Baiana era Eu tava lendo essa mensagem aí quando eu terminei